Fala comigo, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Caruso Cast número 4. E hoje eu decidi fazer algo diferente. Eu decidi fazer um podcast eu, sozinho. Queria contar um pouco da minha história pra vocês conhecerem um pouco sobre mim. Os últimos podcasts veio muita gente fora, o pessoal gostou muito das histórias. E eu queria deixar registrado um podcast sobre mim, sobre a minha história, pra quem sabe daqui a 2 anos voltar e mudar toda essa história, falar um pouco mais sobre mim. E claro, futuramente eu quero fazer mais podcasts sobre assuntos específicos, eu sozinho também. Eu acho que fica bem legal, bem dinâmico quando eu trabalho um assunto específico também. E sem dúvidas, toda semana vai ter um convidado aqui. Vocês viram já o Rafa, os 2 Rafas, a Luana, o pessoal gostou muito. Então, vamos começar a falar um pouco de mim. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa aquele like, aquela moral. O podcast está começando agora. Eu tô gostando muito desse projeto. Um projeto que era um sonho pra mim, vocês vão saber. Vou falar sobre isso. Eu quero contar um pouco da minha história bem de tempos em tempos certinho. Não pular, mas o podcast era um sonho pra mim. Via outros podcasts acontecendo. Falei, caraca, um dia eu quero ter o meu próprio podcast. E aí o pessoal achava, não, você vai falar só sobre fisiculturismo. E não, eu quero falar sobre outras coisas além, eu quero entender a cabeça das pessoas de sucesso, seja atleta ou não seja atleta. Eu vim do esporte e a gente já começa com isso. Eu vim do esporte desde cedo. Comecei com natação muito cedo, fiz jiu-jitsu, depois fiz vôlei, fiz tênis, fiz futebol de salão, tênis de mesa. Cara, eu fiz tudo, kickbox. E algo sempre característico meu foi o esforço, a disciplina. Minha mãe me dizia, quando eu jogava futebol pela equipe da escola, meu filho, você não é o mais talentoso, mas pode ter certeza que você é um dos mais esforçados. Eu me dedicava demais, eu adorava. Já participei da equipe da escola, campeonatos, tudo mais. Mas se eu pudesse destacar um esporte que eu fui muito bem, foi o tênis. Eu acredito que se eu não tivesse ido para o fisiculturismo, eu teria sido jogador de tênis. Então o esporte foi muito presente por toda a minha infância. Isso me ensinou muito sobre disciplina, sobre esforço, trabalho em equipe também, porque alguns esportes são em equipes, já o tênis era algo mais individual, não sei se por isso que eu me destacava mais, que eu botava muita pressão e cobrança em mim. Então eu comecei a acompanhar vídeos de fisiculturismo aos poucos, sobre musculação, muitas coisas. Na época, Men's Physique crescia muito, era um destaque, eu acompanhava e eu pensava, caraca, um dia eu quero competir. Acho que um dia eu quero ficar com esse físico. E eu já tinha passado por tantos esportes, nunca tinha profissionalizado em algum esporte ou levado 100% a sério. Mas o fisiculturismo eu falei, caraca, um dia eu quero fazer isso. Mas eu sabia que era distante, era mais complicado, era um caminho mais longo, uma jornada maior. Eu era muito novo, comecei a treinar, acho com 16 anos, bem novo. Eu falei, caraca, construir um físico, eu fui percebendo com o tempo que não era simples. E eu fui treinando, fui ganhando peso. E quando eu comecei a ganhar peso, comecei a criar músculo, eu percebi que todos os outros esportes foram ficando mais complicados. Você fica pesado, a sua mobilidade não é a mesma. Você não é mais tão ágil. Eu era muito, muito magrinho, então era muito rápido. Eu já não era mais tão rápido. Então fui perdendo gosto, ganhando muito gosto na musculação. Queria ter um físico maneiro pra mostrar, sabe? Olhar pra mim e falar, caraca, físico top. E isso aos pouquinhos foi crescendo, minha vontade de competir sempre existiu, mas eu via que era muito mais difícil do que eu imaginava. Então ficou como hobby, o resto dos esportes também como hobby, não tinha competição. E eu sentia saudade de competir, sempre gostei de competir desde muito cedo. Então eu ficava pensando já em competir. Então foi quando eu acabei a escola, fui morar fora, morei nos Estados Unidos. E aí eu falei, caraca, eu acho que agora o esporte no Brasil não era hypado como é hoje, não era super conhecido, não era super famoso, mas nos Estados Unidos era gigante. Eu falei, caraca, talvez lá eu tenha mais oportunidades, eu possa fazer isso, trabalhar, ganhar meu próprio dinheiro e aí conseguir fazer uma carreirazinha. Foi quando, em 2018, já morando lá fora, pra quem não sabe, morando lá fora, eu passeava com o cachorro, esse era o meu trabalho, e eu andava 42 km por dia, às vezes mais, às vezes menos, tudo dependia do dia, 7 vezes por semana.
Eu comecei a trabalhar Isso antes do fisiculturismo. Eu comecei a trabalhar numa companhia lá para um outro cara. E eu passeava com o cachorro. Tinha os horários certinhos. 7 às 8, tal. 8 às 9, outro. Vários ao mesmo tempo, grupo. E eu andava muito. E nesse período eu mal conseguia treinar, na verdade, porque eu só sendo cachorro full time o tempo todo. E eu tava construindo minha vida. Comecei a morar sozinho. Então eu queria saber ganhar dinheiro, trabalhar. E quanto mais eu andava, mais eu ganhava. Esse era o meu raciocínio, porque quanto mais cachorros eu passeasse, mais dinheiro eu ia conseguindo. Aí eu comecei a construir minha vida ali. Ganhar responsabilidade. Eu, pela primeira vez, morando sozinho, então eu tinha que me virar muito sozinho. Fui construindo a minha carreira naquilo. E eu percebi que eu tinha um teto, um limite. O corpo humano o meu corpo humano tinha um limite. Chegou uma hora que não dava mais pra ficar andando 24/7, todos os dias de semana, até domingo. Eu lá de 7 às 9, 10. O que pintasse eu tava fazendo. Tava fazendo porque eu tava ali na construção e eu percebi que eu poderia construir um negócio com aquilo. Já muito novo, na época eu acho que eu tinha 20, 21, não sei, não lembro. Mas eu percebi que eu conseguiria construir um negócio daquilo. Eu falei, cara, as pessoas toda hora me perguntam se eu tenho um contato, se eu poderia andar o cachorro delas, e eu não tenho. Senti um cartão meu profissional para poder mostrar para elas. Foi quando eu fiz o meu primeiro cartãozinho. Eu acho que eu consigo até arrumar essa foto. E aí eu tinha lá um cartãozinho meu com o meu nome. Eu lembro até hoje, trabalho com excelência. E tava lá, 24/7. Claro, 24/7 eu falo, é mais impossível. Imagina, o cara me liga 3 horas da manhã pra passear um cachorro. Nunca aconteceu, graças a Deus. Mas o cara estaria certo lá, 24/7. Mas todos os dias eu tava online. E aí eu fiz aquele cartão, falei, cara, eu vou começar a distribuir, o pessoal que quiser me procurar. E aí eu ficava que nem, tipo assim, olhos de águia, assim, passeando cachorro, trabalhando pro outro cara, mas já pensando em construir o meu negócio, pensando em conseguir os meus clientes também. Foi ali onde começou, consegui um clientezinho, eu falei, caraca, consegui um, e aos pouquinhos foi crescendo. Conseguindo construir um negócio de fato, comecei a ter meus pequenos clientes, poucos, até que chegou um momento que eu parei de trabalhar com esse cara e comecei a trabalhar para mim. Nesse período eu já tinha começado a competir, mas eu volto na história, deixa eu só seguir para não perder o raciocínio. Já tinha começado a trabalhar para mim e comecei a construir um negocinho legal, conseguir mais clientes, montar minha agenda e ao mesmo tempo eu competia, porque a competição surgiu em 2018. 2018 eu ainda trabalhava com esse cara, eu fazia cardio, treinava, tudo em preparação passeando cachorro. Eu fazia cardio extra nessa época, fazia 1 hora em jejum, ia, passeava com os cachorros, à noite tinha mais 1 hora de cardio e o treino, então era assim bem puxado. E aí fui construindo meu negocinho, consegui começar a botar pessoas trabalhando comigo e eu sem saber nessa época eu já começava a ter uma noção de negócio, montar uma equipe, trabalhando, tudo mais. Bem novo ainda, não sabia ainda estruturar perfeitamente, mas comecei a estruturar meu primeiro negócio da minha vida. E nesse período veio o fisiculturismo lá fora. E essa história é muito legal, que foi em 2018, quando eu comecei, que eu fui ao meu primeiro campeonato assisti o Rafael Brandão no New York Pro. E eu apaixonei de primeiro. Eu falei, caraca, é isso aqui que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu queria ser atleta. Eu já tinha aquela vontade de competir antes. Eu falei, agora, pô. Tô inserido aqui no meio, vou começar. E eu assisti o campeonato, fiquei apaixonado, experiência absurda. Falei, vou ter meu primeiro coach. Fui ter meu primeiro coach, que veio essa primeira preparação com 2 horas de cardio, zero carboidratos. E aí olhava pra mim às vezes assim, reta final, muito cansado. Não entendia nada ainda sobre sono, que o sono era importante, dormia muito pouco, só tava fazendo. E então eu falei, olhei assim, olhava pra mim e falava, cara, será que vai ser sempre tão difícil assim? Tá muito difícil, eu nem sei se eu quero mais fazer isso aqui. Eu nem sei se eu tenho uma vontade. Foi quando eu subi no palco e eu fui muito bem.
Sim, fui segundo lugar, mas quando eu entrei no fisiculturismo, eu falei algo pra mim. Eu falei, cara, não importa o resultado, eu só não posso perder pra mim mesmo. Eu tenho que subir e ter a certeza que eu fiz tudo que estava no meu alcance. E eu subi, fiquei em segundo lugar e eu tinha certeza que eu tinha feito tudo possível. E eu saí, pra mim, eu fui campeão. Porque vencer não é tudo, mas querer vencer sim. Eu quis muito e eu fiz tudo. E eu saí de lá já pensando no próximo. Eu achei que talvez eu não fosse gostar tanto, mas eu gostei muito. Mas com aquele questionamento, caraca, será que precisa ser tão complicado assim, tão puxado? E com o passar dos anos eu entendi que não era tanto assim. Comecei a entender sobre muitas coisas, me preparei outras vezes, tive diversos outros treinadores e entendi muito mais sobre alimentação, treino, sono, digestão. Entendi que não precisava ser daquela maneira que eu estava fazendo. Isso veio com o tempo, com o amadurecimento. E nesse meio tempo eu vim competindo mais vezes e paralelamente construindo o meu negócio, e aí a preparação foi ficando mais tranquila também. Com os meus horários eu já não andava mais 42 km por dia, conseguia andar um pouco menos, tinha funcionários, então as coisas foram ficando melhores. Já na minha última preparação, quando eu morava fora, eu nem cardio fazia extra, só o meu trabalho, que já era muito. 50 mil passos, 40 mil passos. E aprendi muito, amadureci muito nessa época. Entendi muito sobre a vida. Conheci um limite com fisiculturismo. Um limite que, quando você é atleta, você conhece um certo limite. Eu falo que o fisiculturismo deve ser provavelmente o esporte mais difícil do mundo, porque tudo você tem que levar em consideração. O seu sono é 24 horas por dia mesmo. É a dieta ali o tempo todo, 100%, que tudo pode atrapalhar. Então ali eu conheci um limite muito maior. Falei, caraca, eu posso muito mais do que um dia eu imaginei. Então me ensinou demais. E eu fui competindo, cada ano eu competi, 2018, competi em 2019, competi em 2020, competi em 2021. Aprendi muito com todas as preparações, era um desafio novo, era uma época nova na minha vida. Mas em 2020 veio pandemia, eu estava lá e o meu business começou a decair porque muitas pessoas se mudaram. Porque não podia sair de casa e lá realmente as pessoas levaram muito a sério tudo isso. E aí eu foi quando eu tomei o meu primeiro choque que eu pensei, cara, não dá pra ficar fazendo somente isso. Não dá pra ficar fazendo somente isso. Porque veio uma pandemia e poderia ter acabado com tudo, com esse meu trabalho. Foi quando eu pensei em começar a construir o Team Caruso. Eu falei, cara, tá bom. Eu passei anos competindo, entendo muito. Eu acho que agora eu tenho um know-how, um conhecimento para poder ajudar mais pessoas. Foi quando eu comecei, de graça, a ajudar algumas pessoas. Comecei a ajudar para poder treinar, melhorar. E foi quando, ali, final de 2020, eu volto pro Brasil. E aí já na minha cabeça, o que eu iria fazer? Foi quando surgiu a ideia do Team Caruso. Eu falei lá, eu não vou passear cachorro. Então eu vou começar a consultoria online. Eu vou começar o Team Caruso. Foi quando começou ali, início de 2021. Que primariamente não era com atletas. Atletas eu ainda estava começando a ajudar alguns. Nem era para competição, melhorar o físico. Mas muitos não atletas. Comecei a ajudar pessoas. E ainda como atleta, pensando, focando, não, vou ser atleta, quero ir pro Olímpia, quero virar profissional, vou fazer isso pro resto da minha vida, muito focado, assim, centrado. Eu sempre tive uma característica também muito grande de obsessão, sempre fui muito obcecado naquilo que eu gosto, que eu amo, que eu queria fazer, e foi muito presente em mim. Eu tinha certeza que eu era atleta, eu já montava todo o meu cronograma pensando, tá, em tantos anos eu consigo virar profissional com essa evolução que eu tive, mais tantos anos eu consigo ir pro Olímpia. Eu tinha muita certeza na minha mente, eu sempre acreditei demais, eu tinha uma fé, uma visão, eu já me via fazendo aquilo. Foi quando em 2021, tudo fluindo, consultoria começando, muito focado. Eu fiz um período que a gente chama no fisiculturismo de off-season booking, é a fase que você come mais para ganhar mais músculos, fica em superávit calórico, beleza. Decidi competir e foi quando eu tive minha primeira lesão. Tive uma lesão no joelho, na época acho que foi
condropatia patelar, ou era o menisco, não lembro exatamente. Porque, na verdade, começou com uma e no final virou outra coisa. Porque eu decidi não parar a preparação. Eu poderia ter parado e falado, não, eu vou me cuidar primeiro, ficar 100%, porque estava bem no início, ficar 100%, e depois eu volto a competir. Mas cabeça dura, que é de atleta, não posso desistir. Pensei, não posso parar. Mas eu podia parar, não tinha problema. Nessa época o fisiculturismo era muito grande no Brasil. Tinha campeonato todo final de semana. Mas eu pensei que não poderia. Continuei a preparação, fiz com lesão mesmo, as pernas sugadas. Foi a única vez que eu subi no Brasil, a experiência foi horrível. Foi muito ruim, eu não estava bem no meu 100%, mas era uma vitória pessoal, de saber que eu não iria desistir. E eu não desisti, o resultado não foi positivo, mas depois veio a conta, eu precisava cuidar da minha lesão. Poucas pessoas sabem disso. E eu tinha que cuidar da minha lesão e ali eu me via num buraco. Eu me vi perdido, assim. Eu só sabia ser atleta. A consultoria estava começando. Eu falei, cara, eu só sei fazer isso. E com um detalhe, com uma bobeira, eu não consigo ser atleta. Eu preciso me cuidar. E ali eu fiquei muito perdido no que eu poderia fazer. Ali foi final de 2021, entrando em 2022. E eu falei, cara, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que pensar alguma coisa diferente. Não dá pra ser só atleta. E aí eu decido começar a preparar alguns atletas. Mas eu me vi perdido no que fazer. Eu falo que eu não acredito em virada de chave. Eu acredito que são pequenas viradas que vão acontecendo ao redor da vida, que vão mudando talvez o seu destino, o seu sonho. Os sonhos podem mudar, isso não é problema também. Que nem eu falei, eu tinha um sonho de ser atleta, virar profissional, meu sonho mudou depois. E tá tudo bem os seus sonhos mudarem, tá tudo bem. Você não precisa ser só um sonho e ser aquilo pro resto da vida. É que nem, por exemplo, quando eu comecei, eu queria morar num apartamento X só e eu tava felizão. Quando eu cheguei nesse apartamento, você quer mais, tá tudo bem, você sonhar mais, ter mais ambição. Isso tudo não tem problema. Não deixe as pessoas ficarem te limitando. Essa obsessão, talvez você tenha com algo que nem eu tinha, as pessoas estão querendo tirar isso de você. Não deixe isso acontecer. Então, ali 2021 para 2022, eu pensei, cara, eu preciso pensar em outras coisas. Comecei a preparar alguns atletas, assim, quase ninguém ainda, sem cobrar nada. E comecei a estudar muito sobre desenvolvimento pessoal, começar a ler mais, ouvir coisas que eu diria fora da bolha, fora do fisiculturismo. Eu só ficava fisiculturismo. E eu falei, cara, tá bom, eu machuquei, a vida não é só isso, eu preciso pensar além. Foi quando eu comecei a estudar mais sobre performance, sobre a mente, sobre confiança, desenvolvimento pessoal. E eu comecei a entender mais. Eu falei, caraca, vários termos, várias coisas que eu, como atleta, eu vivi isso tudo. Eu vivi alta performance. Mas eu nem sabia esses termos, eu nem sabia que eu vivia isso. Eu só fazia. E eu comecei a entender, eu falei, caraca, sobre foco, estado de flow, muitas coisas sobre performance. Eu falei, caraca, eu vivo essa parada já no esporte. Eu só não conhecia os termos. E então eu comecei a estudar mais e potencializar a consultoria também. O Team Caruso ali começa a crescer mais. Eu começo a ajudar alguns atletas bem ali no início, 2022, indo ali até o meio do ano, aonde eu consigo o meu primeiro cartão profissional como treinador. Com a Keila, que foi minha primeira atleta mulher. Eu lembro até hoje, gente. Posso deixar aqui. E eu tenho meu primeiro cartão profissional e eu senti uma alegria, uma felicidade extrema. Eu chorei, assim. Ela tava lá nos Estados Unidos, eu online aqui vendo, não sei o quê. E ela vence, eu falo, caraca, choro de emoção. Eu falei, eu não preciso ser só atleta para ser feliz. Eu consigo ser treinador de atletas também e ter a mesma felicidade. E você tem o feedback, ela fala, caraca, e o cuidado. Porque quando você é atleta e você vira treinador de atletas, e quando eu falo isso é para todos os esportes, você entende o que o outro tá passando. Você sabe cada momento. Eu vivi tudo aquilo quando tava difícil para ela e ela falava, cara, tô muita fome. Eu falo, eu sei, eu passei por isso. Então eu sabia, eu conseguia contornar, eu conversava, eu entendia. E a gente conquistou aquilo. Eu falei, caraca, eu mal comecei e ganhei já um cartão profissional, onde pessoas passavam, cara, não era simples ganhar. Vários treinadores estavam já há vários anos e tentando ganhar um cartão profissional, não. Eu consegui, eu falei, caraca, é isso, pô.
é isso, eu vou começar a treinar atletas. E ali foi em julho, se não me engano, de 2022. E aí eu começo a preparar alguns atletas. Em agosto de 2022 eu mudo pra São Paulo. Eu tava no Rio de Janeiro nessa época, morando com a minha mãe, mudo. Porque eu pensei, vim com a Mariana, a gente veio pra cá, ela pro trabalho dela, e eu pensei assim, tá, no Rio de Janeiro, eu tô aqui, tô crescendo e tal, mas São Paulo é o centro da parada. É onde acontece tudo, onde eu vejo onde estão os grandes campeonatos e tudo mais. Eu falei, caraca, eu tenho que ir pra lá, pô. Eu tenho que estar no meio, porque quem não é visto não é lembrado. Eu preciso estar lá presente. Mas eu não era conhecido ainda, eu não tinha muitos atletas e eu falei, tá, mas eu tenho que ir, vou me jogar. Continuei ainda estudando. Cara, sempre fui muito obcecado em querer aprender. Pô, perguntava tudo pra todo mundo. Voltando um pouco, quando eu morava nos Estados Unidos, eu ia em muito campeonato. E falar inglês me facilitava muito. Eu perguntava muitas coisas pros meus treinadores e queria sempre sugar o máximo de aprendizado possível. E isso me ajudou bastante, porque minha escola foi basicamente com coisas lá dos Estados Unidos que eu aprendi demais. E eu trazia coisas que na época eu não via muito aqui. Vi muitos protocolos, muitas coisas. E aí já tinha um conhecimento muito legal e eu pensava assim. Eu falava, cara, eu só preciso agora do material humano, dos atletas que confiam em mim para eu começar a ter oportunidade de trabalhar. Eu tinha um conhecimento, eu precisava botar em prática. Mas quando você não tem resultado ainda, fica difícil. Porque, por exemplo, as pessoas procuram os treinadores com muito resultado, muito em alta. Eu ainda estava aqui, ó. Os resultados aqui, a galera muito no topo. E então, eu sempre menciono, por todo lugar que eu passo, o Lucas Fonseca. Ele me deu uma chance. Foi quando eu meio que fui lançado no meio, assim, no fisiculturismo, já em São Paulo, que eu comecei a acompanhar junto com ele em vários campeonatos. Eu comecei a ir em vários campeonatos presencial e as pessoas começaram a reparar isso. As pessoas viram que eu realmente amava aquilo, todo aquele ambiente, estar no campeonato e cuidar da pessoa, cuidar do atleta. As pessoas observaram isso. Então foi quando eu começo a ser um pouco mais conhecido, ali virando 2022 para 2023, que eu falo que 2023 foi o ano do buff, que eu começo a crescer, começo a ganhar mais destaque. E enquanto isso, eu tava aqui já em São Paulo, trabalhando pra caramba. Mas 2023 era o ano, foi quando muita coisa aconteceu. Minha vida mudou absurdamente. Muitas coisas legais, o fisiculturismo realmente muito em alta, muito em alta. E eu estudava muita coisa fora do fisiculturismo, porque eu achava que eu entender a mente humana, eu entender sobre muitas coisas ia me ajudar com os atletas a conversar, a me comunicar, a entender a mente do atleta, a performar melhor. E aí, em 2023, no primeiro campeonato do ano, a gente já vence, assim, né? Ganha um overall. Overall é assim, é uma categoria X e tem várias alturas ou vários pesos. Cada campeão vai pro overall, que é o campeão absoluto. Já ganho. Eu começo primeiro destaque. Foram quando as coisas começaram a acontecer, começaram a mais pessoas me notar, mais atletas ficar um pouco mais conhecido, começaram a aparecer mais. E nesse ano cara, pra vocês terem noção, esse ano de 2023 eu fui em 23 campeonatos presenciais. A temporada começa em março, geralmente acaba ali no primeiro final de semana de dezembro. Só aí são uns 9 meses, vamos botar assim. 23 finais de semana são quase 6 meses. Eu passei quase 6 meses de 9 indo em campeonato presencialmente. Rodei o Brasil. E quando você vai no campeonato que é no sábado, você perdeu o final de semana. Você viaja, tem que voltar domingo, ou que seja que fosse em São Paulo. Você estava destruído. Eu passei 23 finais de semana indo ali, ó, tudo lá, e o pessoal me vendo. Porque eu falo, cara, não tem como. Eu vou falar, não tem como. Eu vou tá tanto, eu vou me entregar tanto, que os atletas vão ver, as pessoas vão me conhecer, o resultado vai vir, as pessoas vão me conhecer. E eu acreditava muito em mim, eu sempre acreditei muito em mim. Isso é algo que eu falo para as pessoas, cara, acredite em você, acredite mais em você o máximo possível, porque pode estar ninguém acreditando, ninguém. Se você acreditar em você, esquece. E eu tinha uma certeza muito grande. Eu falei, cara, eu acho que eu tenho algo diferente, pô.
eu tenho algo especial, eu consigo entregar algo diferente, eu sei o que eu tô fazendo, eu só preciso os atletas confiando e mostrar resultado. E aí vinha potenciais incríveis e a gente ganhando e ganhando. E eu comecei a ficar conhecido porque era inevitável. Era inevitável. Sabe quando você tá... Você vai subir uma montanha. Eu já visualizava o topo. Eu já falava, caraca, eu já consigo ver a vista lá. Mas eu sei que o processo vai ser longo, vai ser difícil. Então, em 2023, eu sacrifiquei muita coisa da minha vida. Deixei de me cuidar, falo. Ainda tava com uma lesãozinha no ombro. Deixei de me cuidar, mas porque eu tinha certeza que, cara, era necessário esse esforço. Precisava suar, precisava sangrar para ter um retorno. E, cara, foi incrível, assim, os resultados. O Team Caruso em si foi crescendo bastante também, com não atletas, muitos não atletas e atletas ao mesmo tempo. A consultoria, no geral, foi crescendo bastante. E era inevitável. Foi quando, final do ano, assim, depois de muitos resultados, eu fui chamado, para quem não conhece, o Monstercast, o maior podcast de fisiculturismo no Brasil. E no início do ano de 2023, eu ainda desconhecido, eu falei pra Mariana assim, eu vou ser chamado ao Monstercast esse ano, pô. Vai acontecer. Eu falava assim, né? Eu visualizava muito. E teve o Arnold em abril de 2023, eu passei lá, eles tinham um stand, mas eu falei, pô, você foi. Chegou o final do ano, falava assim pra mim, não, mas você foi lá, mas eu falei, não, cara, não fui, é diferente. Depois de ter mostrado bastante resultado, mas eu falei, não, Marta, tudo bem, eu não desanimava, eu sempre fui um cara muito positivo também. Sempre muito positivo, muita energia, sempre muito animado com tudo. Eu tava tranquilão, assim, falei, cara, não veio, assim, mas tá tudo bem. Foi quando, assim, bem final do ano, assim, um dos últimos do ano, eu fui chamado, assim, caraca, eu lembro até hoje, quando o Superman me manda mensagem, me convida. Eu comecei a chorar, assim, de felicidade. De emoção mesmo. Tava com outros atletas em casa, a gente ia ter competição logo em seguida. E ali era o meu overall, era o meu título, assim. Era realmente... Ali eu falei, caraca, o ano foi a entrega máxima. Ali foi tipo um prêmio. Que eu vi e falei, caraca, foi o resultado de todo o esforço que eu fiz esse ano. Porque eu tinha certeza que ninguém se entregou tanto naquilo quanto eu. Eu falei, cara, eu dei tudo de mim. Eu falei, minha alma, toma, vamos. Mais um Monstercast começando, Bezinho. Hoje aqui com Coach Revelação, né? Caruso, primeiramente, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui. Não, obrigado vocês, é uma honra. Eu sou super fã do Monster, o super sabe, todo mundo sabe. Foi a entrega máxima e eu falei, viu? Falei, é isso, eu preciso só continuar fazendo isso. E eu fui chamado e foi incrível, foi muito bom. E ali muitas pessoas, como era um canal muito grande, muitas pessoas me conheceram. Eu ainda era conhecido entre poucos, assim, tava começando. Mas ali eu fui para um canal grande que muitas pessoas me viram. Muitas pessoas me viram e falavam, caraca, te vi no Monster. Foi muito top. Caraca, você pensa diferente. Você fala sobre algumas coisas que, pô, ninguém fala. E eu falei, caraca, tá acontecendo. E aí eu viro pra 2024, muito animado. Falei, caraca, tô em alta. Eu falei, tá bom. 2023, bantei, dei tudo de mim. Falei, 2024 tem que ser mais. Tem que ganhar mais. Eu tenho que ganhar mais. Preciso chegar em mais pessoas me virem. Eu preciso ganhar mais nome. Porque assim, naquela época eu tô com 27 anos, 2023, 25. Então assim... Eu era muito novo. E quando você é novo em algo que você faz e você chega a ficar usando barulho, muitas pessoas vão se incomodar. Pessoas vão falar. Pessoas vão tentar te derrubar. Isso acontece. Isso é real. Mas você tem que seguir firme. E aí, mesmo dando resultado, eu ficava um pouquinho na orelha, mas eu falei, caraca, cara. Mas ainda não ganhei confiança. As pessoas ainda acham que é passageiro, foi sorte, surgiu do nada. Eu falei, tá bom, então 2024 eu preciso fincar o machado e mostrar que realmente eu tenho algo diferente. Eu preciso ganhar mais, eu preciso aparecer mais. E em 2024, todo ano, início do ano, eu faço metas pessoais, profissionais, de relacionamento, metas comigo mesmo. Eu ainda estava me deixando de lado, focado 100% no trabalho, porque eu falo uma coisa. O meu crescimento veio no desequilíbrio. Foi quando eu estava desequilibrado. Estava
dormindo pouco, me entregando o máximo possível, deixei de cuidar de mim, tava dando tudo que eu tinha. Foi aí que veio o crescimento, no desequilíbrio. É claro, é insustentável. Eu falo, por exemplo, você tá passando por uma fase de desequilíbrio, bota um prazo. Eu tinha meu prazo. E eu tava ali no desequilíbrio, mas eu tava com a certeza, mas sendo recompensado. Eu entreguei 2023 inteiro, recompensado no final. Eu falei, 2024 eu vou entregar tudo, eu vou ser recompensado no final, eu tenho certeza. Então, crescimento vem no desequilíbrio. Então, 2024 eu entro com uma vontade absurda de vencer, absurda de melhorar como pessoa. E aí começa a temporada, e geralmente a temporada no fisiculturismo ela começa mais devagar, porque os atletas eles gostam muito de competir no segundo semestre, esse geralmente é bem mais cheio. E tava tudo muito tranquilo ainda, um ano bem devagar, a consultoria crescendo, eu entendendo muitas coisas, melhorando toda a consultoria, equipe, processos, melhorando como pessoa. E aí em abril, todo abril tem o Arnold Classic Brasil, que de fato é o maior campeonato. O maior campeonato é o Mr. Olympia do Brasil, mas é um campeonato de renome gigante. E foi quando acontece outra daquelas viradas de chaves que eu falei, que eu não acredito em uma só virada, mas são várias pequenas viradas. Foi quando, faltando 2 semanas, e eu não esqueço nunca, o Fábio, vou mostrar aqui, ele vai vir ainda aqui no podcast contar a história dele. O Fábio Júnior me liga e a gente ia começar a finalização juntos, ele estava se preparando sozinho. Para quem conhece o Fábio, um dos melhores atletas do Brasil, Classic Physique. Ele é fenomenal como atleta, mas muito mais ainda como ser humano. E ele me liga, essa história é muito legal, poucas pessoas sabem. E ali a gente conversa para entender um pouco mais. Tinha 2 semanas para o campeonato, o que eu poderia somar para ele estava fazendo sozinho. E ali ele me deu uma chance. Ali ele poderia ter escolhido qualquer pessoa, qualquer outro treinador. O cara já era Olímpia, conhecido no mundo todo. Ele me deu uma chance. Ali ele deu outra virada na minha vida. Peguei aquela pressão. Eu falei, vamos, acreditei. Eu falei, cara, eu preciso fazer tudo perfeito. Não pode ser do trilho pra ele vencer. Porque veio uma pressão pra cima de mim. Era um nome cotado pra vencer. E eu não podia deixar aquela pressão transparecer pra ele. A gente começou o trabalho. Primeira semana, só eu e ele aqui, ninguém sabia. E ele vinha na semana do campeonato. Eu falei, cara, vem antes, pô. Vem antes. Porque na Classic Physique os atletas batem peso. E ele é um cara que sempre tinha mais dificuldade de bater peso. Sempre no limite. Eu falei, vem antes porque a viagem pode atrapalhar muito em cima, te estressar. Então vem antes. E aí eu olho assim, eu falo, cara, achei uma passagem aqui baratinha pra tu vir sábado. Ele vinha na 4ª da semana do campeonato. Eu falei, aqui ó, muito barato, mano. Não sei o que, já me manda teus dados, eu compro tudo, depois tu me paga, pô. Tá suave, pô, tá em casa. Tipo assim, a gente já tava fazendo trabalho, eu só queria que saísse perfeito, porque eu entendia que, pô, ele tivesse lá, a gente já tá próximo, eu consegui ver, manipular melhor, ia ter menos estresse, ia ter que se preocupar com menos coisa. Eu olhava o lado humano. Eu sabia que aquilo era importante, os detalhes faziam diferença. E aí, pum, deu certo. E aí eu tinha que agir naturalmente. Fã do cara, lá em casa. Agir normal, pô. Tô preparando o Fábio Júnior. E assim, pressão, porque tinha que vencer. E eu sentia que algumas pessoas torciam contra. Falava que ele não falavam, mas eu sentia que as pessoas queriam que ele não ganhasse. Pra meio que cair nas minhas costas. E na dele, tipo, viu? Fez a escolha errada. Podia ter escolhido tal, X, Y, Z. Foi uma semana super intensa. Mais uma vez eu entrego minha alma pra aquilo, 200%. E eu todo dia eu falava, caraca, Deus, é minha chance. É minha oportunidade. É a minha chance de vencer e fazer ele vencer e a gente provar que as pessoas estão erradas e eu mostrar o meu trabalho diferente, porque a gente começa a fazer um trabalho muito diferente, fazendo tudo diferente do que ele havia feito a vida toda. Ele falou, cara, isso aqui é diferente, tu tá preocupado se eu tô dormindo bem, controle de sal, água, tudo mais, enfim, várias técnicas, era tudo diferente. E eu falava, cara, eu preciso provar que o meu método é diferente, que faz dar certo. Então, a gente passa uma semana intensa 100%. E ele vence. Ele realiza um sonho meu. Como eu tava falando, no início de ano eu faço metas. E aquele ano eu falava,
eu vou para o Mr. Olímpia. Como? Sei lá, nem sei como. Precisava um atleta profissional e ganhar um show profissional. Mas eu falei que eu ia. E ele realizou um sonho meu, assim. Porque há muitos anos atrás, quando eu comecei no esporte, eu falei, cara, eu acho que pelos meus cálculos, com 26 anos, eu consigo ir para o Mr. Olímpia como atleta. Mas a vida, aquilo que eu falei, que os sonhos mudam, os caminhos mudam, mudou. E eu ia para o Olímpia como treinador. Então em 2024, ele vence o Arnold Classic Brasil. E ali nasce uma amizade incrível. Eu sempre me aproximei muito dos atletas porque eu vivo demais e eu falo que não sei fazer sem ser dessa forma. E naturalmente nasce a amizade incrível. Eu sou muito grato a ele porque ali ele me deu uma... Ali ele mudou minha vida. Sem ele saber, ele mudou minha vida. Ele me deu uma chance, a gente vence junto. Eu falo isso pros atletas, eu falo, cara, a gente não perde, a gente ou ganha ou a gente aprende, mas é sempre junto. Ganhou é junto, é no bom e no ruim. Ganha junto, perde junto, é isso. E ali a gente ganha junto e tudo. Caraca, eu vou assim, de 0 a... Me deixou com 400 metros de altura de confiança e felicidade. Eu falei, caraca, eu sou bom mesmo. Ali eu falo, cara, eu sou bom. Eu sou bom. Minha confiança nas alturas. E começa um ano incrível, que bato todos os meus recordes de vitória de campeonatos, 27 títulos overall, enfim, muitos títulos. Mas chega um período do ano ali que eu tô, campeonato, na mesma batida, eu falo, cara, eu preciso começar a me cuidar. Eu preciso voltar a me cuidar. Me deixei de lado muito tempo que foi necessário, mas agora chegou a hora de eu voltar a me cuidar, voltar a me alimentar melhor, voltar a dormir melhor e voltar a cuidar mais de mim. E eu começo aos pouquinhos a voltar a me cuidar. E eu começo a ter outras percepções da vida, porque eu comecei a me cuidar e aí eu falei, cara, tive um estalo, eu falei, cara, que tô me cuidando. Como eu posso querer cuidar de um monte de gente se eu não tô cuidando de mim? E ali é quando eu falo, eu preciso estar bem pra cuidar de todo mundo. Primeiro eu cuido de mim pra cuidar de todo mundo. E aí eu começo a me cuidar, eu começo a dormir melhor, eu começo a performar melhor, estudar melhor, cuidar mais de atletas, consigo ficar mais produtivo. E nisso tudo o Team Caruso crescendo, eu faço um primeiro encontro do pessoal, algo que surgiu do nada. Tive uma ideia, falei, cara, imagina se eu fizesse um encontro assim de todo mundo, para as pessoas se verem assim, se conhecerem, e aí eu faço e cara, vai muita gente, sei lá, 70 pessoas, eu percebo, cara, isso é muito maior do que eu imaginei. A mensagem, o que eu passo, quem eu sou, a vida real, eu consigo chegar em mais pessoas, as pessoas vieram, eu falei, isso aqui vai ficar gigante um dia essa parada, eu consigo chegar em mais pessoas. E 2024 é incrível, começa a ter esse senso de comunidade, isso aqui começa a crescer, eu falo, caraca, as pessoas faço blusa, garrafinha, isso aqui, as pessoas querem usar, as pessoas gostam. Eu falo, cara, eu tô crescendo uma comunidade, seja de atleta ou não atleta, a gente começa a crescer, todo mundo junto, porque eu acho que se todo mundo se ajudar, todo mundo cresce junto. Não tem essa, eu vou crescer sozinho, eu vou sozinho. Não é assim. Não é assim que eu penso. E aí 2024 vem de muito aprendizado, claro, da mesma vontade, do mesmo esforço, mas eu falei, cara, eu preciso me esforçar para outras coisas também. Eu preciso melhorar como pessoa, como atleta, como treinador. Preciso me cuidar, melhorar como namorado. Tudo precisava melhorar. Eu comecei a pensar mais nas coisas no futuro. E nisso, campeonato acontecendo, ganhando vários títulos. E aí eu começo a me cuidar e eu falo, cara, com a sensação do tipo assim, eu quero voltar a competir em alguma coisa. Passava ainda pela minha cabeça muitas coisas sobre volta a competir mais uma vez ou não sei. Quando eu tive um dia eu acordei e eu falei, cara, não vou mais competir, não é mais a minha pira isso. A musculação já não era aquele sonho de antes. Eu mudei e tá tudo bem. Você pode mudar, como eu falei. As pessoas mudam. E a musculação já não tinha mais aquele tesão todo. Eu queria voltar
a praticar outros esportes, voltar a ficar mais leve, fazer outras coisas. Então, em 2024, eu comecei a me cuidar e buscar por isso algo mais leve, voltar a praticar coisas que eu fazia antes, voltar a correr, nadar, jogar tênis. E isso tudo eu fui me conhecendo. Porque eu cresci muito rápido, então eu precisava amadurecer também junto, acompanhando esse tempo de crescimento. Então eu precisava amadurecer e me reestruturar como treinador rápido. Então 2024 foi um ano meteórico, mas me ensinou muito mais coisas. Ganhei muitas coisas como treinador, foi meu melhor ano. E aí eu viro o ano termina, incrível, não tem o que falar, só agradecer. Em 2025, eu começo a pensar mais ainda no futuro. O Caruso começa a pensar, aí daqui a 5 anos? Você já parou para pensar, daqui a 5 anos, o que você vai estar fazendo? E eu começo a ter aqueles questionamentos na minha cabeça. Começo a pensar, o que eu preciso fazer, o que eu vou fazer? Preciso continuar o que eu estou fazendo na minha entrega máxima, mas pensar em coisas para o futuro, pensar no futuro, normal, enfim. Esse é um pouco, assim, da minha história. Eu vim contando várias coisas aqui para vocês, bem em ordenzinha, assim, né? 2021, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Contando um pouco mais sobre mim, que, cara, sou um cara apaixonado pelo que faço, gosto de aprender, gosto de melhorar como pessoa, como ser humano, como treinador. Estou em busca sempre da melhora, erro, como qualquer pessoa normal, mas sempre buscando melhorar. E eu acho que essa evolução que a gente precisa estar buscando, progredir, melhorar. Eu amo melhorar, progredir e ver resultado, porque progresso é o melhor resultado que você pode ter, ver que você está caminhando para frente. Então esse podcast era para vocês me conhecerem um pouquinho da minha história, que talvez muitas coisas vocês nem imaginavam. Quando eu falo da minha lesão, que eu tava no buraco, que eu não sabia o que fazer, que talvez outras pessoas vão poder ver isso e falar, caraca, eu passei por isso também. E, cara, as pessoas que você acompanha, que você é fã, elas passaram tanta coisa que você nem imagina, é normal. O ser humano passa por problemas como todo mundo. E eu já fiquei com dúvida também. Já fiquei com dúvida do que fazer, se eu era bom o suficiente. É normal, as pessoas passam por essas coisas, mas você vai se moldando com o tempo. Então, tenha metas. Cada ano melhore suas metas. Tenha lá, todo ano, como eu falei, metas pessoais, profissionais, de relacionamento. E vai remodulando aquilo durante o ano. Passou 6 meses, você vai, olha para trás, vê o que você construiu. Sempre relembra também, porque é algo que eu sempre quis. Algo que eu notei assim, eu falei, cara, não posso perder a essência. Mesmo que eu vá crescendo, as coisas acontecendo pra mim, eu tenho que sempre lembrar de quem me ajudou do início. É algo que eu falo, no primeiro podcast que eu fui em 2021, eu falo, cara, não adianta você chegar no topo sozinho. Eu não quero chegar no topo sozinho. Eu quero chegar lá e saber que as pessoas estão vendo comigo. Eu quero trazer as pessoas junto comigo. Não adianta eu chegar sozinho. Eu quero que os meus amigos, os meus atletas, as pessoas que me acompanham vejam esse crescimento todo. E eu não esqueça de todo mundo que me ajudou, porque isso é muito importante. Não adianta eu chegar lá e eu ficar tipo, consegui sozinho. Não. Consegui porque várias pessoas acreditaram em mim. Eu soube abraçar as oportunidades na hora certa. Não deixei para depois. Às vezes a oportunidade passa na sua frente e você fala, não, depois vai passar. Não vai passar de novo. Não é assim. O cavalo branco não passa várias vezes. Pula, se joga, arrisque, porque talvez aquela oportunidade não vai passar de novo. Então, se você está passando por isso, uma oportunidade, pula, se joga, arrisque mais. É o que eu falo, meu ano de 2025... Falo que é o ano do risco, o ano de se arriscar, o ano de mergulhar de cabeça. Eu tenho uma tatuagem aqui, a minha única, que é uma frase, eu vivo isso, respiro isso. Foi o meu ano de 24 de campeonatos, mas serve pra tudo na vida. Eu vivo isso, respiro isso. Quando você se entrega, mergulha de cabeça em alguma coisa que você tá fazendo, mergulha. Só vai, respira, vive intensamente e faz com toda a sua força. Porque às vezes você acha que tá, tô fazendo. Não tá fazendo. Não tá fazendo o suficiente. Não tá fazendo o suficiente. Intensidade distorce tempo. Em 2023 eu fui em 23 campeonatos. Eu poderia ficar conhecido
Poderia levar 6 anos pra eu ficar conhecido. Mas eu falei, eu vou em todos os campeonatos. E em um ano, eu estourei. Porque eu entreguei tudo. É que nem falar inglês. Exemplo. Você vai falar inglês, você vai fazer uma aula por semana. Tá bom, você vai aprender, você vai melhorar uns 4 anos, talvez você tá falando bem. Mas passa 6 meses morando nos Estados Unidos pra ver se tu não vai estar craque falando fluente. Então, se você bota intensidade 200% naquilo, não tem como dar errado. E eu falo que esse ano é a intensidade máxima em 2025, é o 10 anos em 1. Se arrisque mais, faça mais, procrastine menos. Eu já fui um cara, já procrastinei. Por isso que eu estudo mais sobre produtividade, como melhorar minha produtividade. Já entendi que às vezes trabalhar 2 horas hiper focado é muito melhor do que trabalhar 8 horas disperso. Se eu pudesse, para fechar, deixar uma mensagem pro pessoal. Primeiro agradecer a todo mundo que está aqui até agora, mas deixar uma mensagem para vocês para esse ano de 2025 e já uma pessoa que já passou algumas coisas. Acredite em você mais do que qualquer pessoa, não deixe o outro te diminuir, acredite naquilo que você está fazendo, põe intensidade máxima. Você acha que às vezes está fazendo, não está fazendo o máximo, faz o máximo. Se entrega, você vai ter que dizer não para várias coisas. Ah, pode fazer isso aqui para mim? Não dá, desculpa, não dá, tô aqui focado na minha parada, tô focado aqui, ó. Ah, às vezes a gente tenta agradar muitos outros e deixa a gente de lado, eu sei, eu já fiz isso, não dá para fazer, pô, desculpa, tô aqui na minha parada. Melhor, porque é isso, você tá 2025, você tá aqui, ó, no seu negócio, no seu propósito. Então, essa mensagem que eu deixo pra você, acredite em você, seu ano arrebenta, você pode muito mais do que você imagina. Eu acho que fica essa mensagem pra terminar. Esse é um pouco sobre mim. Eu volto depois com algum assunto mais específico, mas agora você sabe um pouco que eu sou como eu penso, isso é muito importante. Eu queria deixar aqui a minha maneira, que vocês entendessem um pouco como é a minha maneira de pensar, muito obcecado naquilo que eu faço, tenho sonhos muito grandes, cada ano que passa eu falo, caraca, a gente pode ir mais, a gente pode crescer mais, a mensagem pode chegar em mais pessoas, e é isso, eu vejo como o meu crescimento, eu ficando mais conhecido, o podcast, é a mensagem chegando em mais pessoas, é ajudar mais pessoas. O canal crescendo é a mensagem chegando em mais pessoas, ajudando mais pessoas. Então, eu tô aqui para servir, para ajudar como instrumento. Então, eu vou entregar tudo de mim. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E muito, muito obrigado. Valeu, tamo junto. É isso.